Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Savana 100.2 e também cumprimentamos quem nos acompanha em direto a partir do Facebook. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que pode também acompanhar no nosso canal YouTube. Vamos hoje olhar para os temas principais que elencamos para este programa, que são as ameaças ao Bispo de Pemba. Vamos voltar a comentar sobre o caso Matalan e também sobre a manchete do semanário Savana de hoje. E vamos olhar também para os números do INSS e também da Petromoc. Fernando Lima, boa noite. Boa noite. Um dia muito frio em Maputo e que pode ser aquecido com as novidades que vêm de Londres e também do caso Beirute. Exatamente. Parece que o inverno continua a não querer deixar-nos, mas exatamente temos as notícias bem quentinhas, acabadas de chegar e que começam a circular também nas redes sociais. De Londres há a informação de que o caso civil que tinha sido submetido pela Procuradoria-Geral da República. Da Procuradoria-Geral da República de Moçambique foi aceito por um juiz britânico. Há já uma audição marcada para janeiro de 2021 e, apesar de eu não ter tido tempo de estudar bem os pormenores, há nomes desde sempre associados a este processo, mas que em Maputo não constam dos processos que aqui foram elencados, nomeadamente o presidente Armando Guebuza, a antiga vice-ministra das Finanças Isaldina Lucas e também o próprio dono da Privinvest, Iskandar Safa, portanto o patrão de Jean Bustani, que foi há alguns meses julgado no Tribunal de Brooklyn, nos Estados Unidos. Em relação ao barco, não sei se lhe vou chamar barco russo, moldavo, porque penso que o barco é russo, mas a bandeira do barco é moldava. A Moldávia é bom que se esclareça que a Moldávia nem sequer tem mar, portanto o barco usava uma bandeira de um país que não tem mar, o que não é ilegal, mas mostra como há estas traficâncias incríveis no mundo da navegação marítima internacional. Portanto, a questão é que há uma série de investigações que estão a ocorrer em relação à carga do Rossos, que é o nome do barco, ao facto de a carga ter ficado em Beirute, mas no ângulo moçambicano, e aquilo que interessa dizer é o seguinte, é que, e ao contrário daquilo que os porta-vozes da fábrica de explosivos de Moçambique vieram dizer, que não tinham nada a ver com a carga e que a carga nunca chegou a Moçambique, portanto a carga não tinha sido contratada, há outras investigações decorrentes que não são tão cristalinas. Aparentemente esta empresa já tinha sido investigada anteriormente. Há também esta questão do próprio banco PIM ter feito um pagamento, portanto, o que contradiz o facto não me parece que a explicação de que os procedimentos internacionais são de que as cargas são pagas apenas quando chegam ao porto de destino. Eu tenho alguma rotina na compra de bens sobre o exterior e, na grande maioria dos casos, ninguém está pronto para
para exportar nenhuma mercadoria sem que o cliente pague antecipadamente a mercadoria, porque exatamente se poderia dar o caso que o cliente, depois de receber a mercadoria, se recusar a pagar. As informações mais relevantes neste momento são a ligação da fábrica de explosivos de Moçambique à empresa ligada ao Ministério da Defesa, uma empresa sempre muito controversa e também ligada à questão das dívidas escondidas, a Monte Binga. Por outro lado, a ligação da fábrica de explosivos e dos acionistas da fábrica de explosivos a uma série de negócios que tem a ver com armas checas, armas de caça checas que foram importadas para Moçambique, e a este negócio está ligada a família Fabião, uma família de Nampula e com vários negócios em Moçambique. Portanto, isto são informações que têm alguns minutos, terão que ser exploradas com mais detalhe, mas isto significa que a fábrica de explosivos de Moçambique está de novo na berlinda por causa do carregamento trágico da Geórgia para Moçambique, e que foi parar ao porto do Líbano e que causou mais de 200 mortes, mortes na capital libanesa. São dois temas, Fernando Lima, que de certeza vamos comentar com muito mais pormenores, com muito mais detalhes nos nossos próximos programas, mas para já vamos ao teu tema de semana, que é o aniversário da cidade da Beira. Eu decidi singularizar este tema porque a Beira é uma cidade muito particular em Moçambique, por causa também das características da população da Beira, pelo inconformismo da população desta cidade, que, apesar de não ser mais a segunda cidade de Moçambique, continua a ser considerada a segunda cidade de Moçambique. Eventualmente, a sua importância histórica assim o leva a referir como segunda cidade, mas, por exemplo, em termos de população, a primeira cidade de Moçambique é a cidade da Matola, e aqui também há uma disputa se a Matola é de facto uma cidade ou é o dormitório anexo à cidade de Maputo. Mas o facto de considerar a Beira como a segunda cidade mais importante de Moçambique não tem a ver com o facto de uma cidade politicamente mais importante. Absolutamente. Mas antes de me referir a isso, é importante também referenciar Nampula, que hoje é uma cidade maior que a cidade maior em termos de população, maior que a cidade da Beira. De qualquer forma, e neste seu grau de importância, é habitualmente referida como a segunda cidade de Moçambique, e é também tradicionalmente uma cidade da oposição. Já o era no tempo colonial, portanto, quando o general Humberto Delgado concorreu às eleições, ganhou na cidade da Beira. A cidade da Beira também ficou conhecida pelos protestos da população branca da Beira, por uma alegada ineficácia das Forças Armadas portuguesas em combater os guerrilheiros da Frelimo durante o tempo colonial, e, não obstante, e por nomeação administrativa nos primeiros anos da independência dos seus governadores, os governadores nomeados pela Frelimo na Beira sempre tiveram imensas dificuldades em lidar com a cidade da Beira e, portanto, muito naturalmente, e até agora, a cidade da Beira, desde que começou o multipartidarismo e depois de que ficaram clarificadas
determinadas questões em termos de MDM e em termos de RENAM, porque é importante referenciar que nas primeiras eleições autárquicas a RENAM não concorreu e, portanto, a oposição não ganhou as eleições na cidade da Beira, mas desde que ficaram clarificadas as águas da oposição, a oposição sempre ganhou a cidade da Beira. Resta saber se nas próximas autárquicas e com todo o clima de fraude que caracterizou as últimas eleições, se a Beira continuará nas mãos do partido de Investimango, da Renamo, ou se volta às mãos da Frelimo. De qualquer forma, a Beira não é só a política, é uma cidade muito especial, é uma cidade muito martirizada, porque apesar de ser a segunda cidade de Moçambique, devido à sua própria morfologia, é uma cidade que precisa de muitos investimentos e o governo de Moçambique não tem alocado esses mesmos investimentos à cidade da Beira. Esta é uma cidade que sofreu muito com o ciclone Idai e também em relação ao ciclone Idai continuam por chegar a grande maioria dos investimentos prometidos para a recuperação da cidade e, mesmo assim, vemos a sua população, os seus empresários... A forma particular como lidaram com o ciclone. Eles têm sempre esta atitude de luta, de combate, de resistência, de tentar fazer, como se costuma dizer, das tripas de coração para lutar contra essas adversidades. Portanto, uma saudação muito especial à população da Beira, sem dúvida o grande bastião da oposição em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso primeiro dos temas principais que elencamos para este programa. Vamos para o nosso primeiro tema, que são as ameaças contra o Bispo de Pemba. Mas comecemos do princípio. Fernando Lima, houve um discurso no sábado passado, em Cabo Delgado, durante a visita que o presidente efetuou ao centro de locados no distrito de Metus. O presidente pronunciou em relação ao que afirmou de atitudes de moçambicanos e estrangeiros que estariam a despertar o sofrimento das forças de defesa e segurança. Logo a seguir vieram algumas reações que apontaram para o nome do Bispo de Pemba como sendo o estrangeiro mencionado no discurso do presidente. O Bispo de Pemba é uma das vozes que tem apresentado um posicionamento crítico em relação ao governo, em relação à ação do governo no conflito. Fernando Lima, como é que interpreta todos esses ataques contra o Bispo de Pemba? Bem, em primeiro lugar, é facto que o Presidente mostrou desconforto em relação às vozes críticas sobre Cabo Delgado e sobre a forma como são tratadas as forças de defesa e segurança, mas não mencionou o nome do Bispo. Muitas fontes indicam que claramente este era o alvo, mas dando o benefício da dúvida ao Presidente, de facto não há nenhuma identificação do Bispo de Pemba. Aqui também... O Presidente deu sinais do seu trabalho sujo para os outros. Bem, a minha interpretação é de que o Presidente aqui se movimenta numa saia muito apertada, porque tem várias clientelas que tem que satisfazer, e nomeadamente o meio castrense, o meio militar, que se sente desconfortável com a democracia em Moçambique. Ou seja, eu penso que os meios militares em Moçambique ainda não se aperceberam que nós vivemos em democracia, uma democracia com vários partidos, em que as pessoas têm o direito de se pronunciar, inclusivamente têm o direito de se pronunciar sobre os métodos e sobre a atuação das forças de defesa e segurança. Por outro lado, também as mesmas forças de defesa e segurança têm muitas dificuldades de perceber o fenómeno das redes sociais, do cidadão repórter
da forma instantânea como circulam os vídeos e os comentários na internet, e, portanto, muitos dos vídeos e das filmagens em Cabo Delgado, e que não são abonatórios para as forças de defesa e segurança, circulam e fazem fé. Portanto, há uma predisposição, e isso é outro problema do governo e das forças de segurança, que é, na ausência de informação, na ausência de um fluxo regular de informações sobre o que se passa em Cabo Delgado, estes vídeos funcionam como informação alternativa. E em muitos casos, e já aconteceu várias vezes, até filmagens que acontecem noutros países africanos são transportados para Cabo Delgado e são mostrados como vídeos feitos em Cabo Delgado. Mas os nossos militares, as nossas hierarquias militares, têm muita da responsabilidade por esta atuação. Portanto, digamos que o Presidente, que também é o comandante em chefe e que tem dedicado uma atenção muito particular ao conflito de Cabo Delgado, com um envolvimento pessoal muito grande, tem também que agradar a estas chefias militares. Porque qual é a narrativa fundamental e principal nesta situação? Estamos nós aqui a defender a pátria, estamos nós aqui a morrer, estamos nós a fazer este esforço de guerra, e aqueles lá em Maputo ou aqueles lá nas cidades estão sempre a criticar-nos. Não há uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, uma palavra de conforto para aqueles que estão a combater aqui em Cabo Delgado. Porque também, e decorrente destas filmagens e destes relatos que vêm de Cabo Delgado, há muito este sentimento exteriorizado por membros do exército moçambicano, que estão a defender uma parte que não é bem território de Moçambique. E há também o sentimento da população de que estas pessoas que são parte do exército de Moçambique, mas porque não são de Cabo Delgado, têm alguma dificuldade de estabelecerem um ambiente de grande empatia com a população de Cabo Delgado. Uma situação que, por exemplo, não aconteceu durante as confrontações com a RENAM, em que não havia tanto esta dicotomia entre exército e população. Em Cabo Delgado tem havido muitas destas situações. Aliás, tem havido aqueles vídeos, eu diria, altamente subversivos, em que a população, por exemplo, na zona de Muidung e na zona de Moeda, depois dos ataques dos jihadistas, em vez de se procurar o abrigo e o auxílio das Forças Armadas, vaiaram e insultaram os destacamentos militares na zona, porque, na opinião destes populares, eles não demonstraram suficiente agressividade e suficiente prontidão combativa para enfrentar os jihadistas. Portanto, é este o cenário e é este digamos, o contexto em que o Presidente se pronunciou em relação a essas vozes de descontentamento. Agora, o Presidente também tem que ter em conta que, de facto, em democracia, há aqueles que apoiam o governo e há aqueles que têm outras leituras sobre aquilo que se passa em Cabo Delgado. Isto, de qualquer forma, não deve permitir a que se façam estes ataques de grande baixeza que foram feitos contra o Bispo. E esses ataques de grande baixeza que o Sr. Fernando Lima cita foram liderados por Gustavo Mavio,
um dos líderes deste grupo de G40, que disse claramente, apontando o dedo, que o Bispo de Pemba é um dos estrangeiros que tem estado na vanguarda do que justamente criticam o governo do Nunes e as forças de defesa e segurança. Se voltarmos um pouco para o passado, foram este tipo de comentários que fertilizaram o terreno para assassinatos tipo de Gilles e Sistac, Fernando. Francisco, aqui existe uma questão ainda mais de fundo. É assim, Moçambique não é uma ilha, e nenhum país é uma ilha, com algumas pequenas exceções, tipo Coreia do Norte, em que, tanto quanto eu sei, e já estive 2 vezes na Coreia do Norte, vivem lá muito poucos estrangeiros. Nós somos um país livre, somos um país aberto, e, portanto, em Moçambique, para além do país multicultural que é Moçambique, também vivem aqui muitas pessoas provenientes de todos os continentes do nosso planeta. E a política do governo de Moçambique é uma política de acolher todas estas pessoas no nosso território. Uns vêm aqui de férias como turistas, outros trabalham aqui. Claro que o facto destas pessoas habitarem em Moçambique não lhes dá o direito de estarem na rua a fazer manifestações contra o governo e, portanto, estarem envolvidas em ações de alteração de ordem pública. Tendo dito isto, não me parece que este é o enquadramento daquilo que têm sido os pronunciamentos do Bispo de Pemba. Aquilo que o Bispo de Pemba faz é, dado que os refugiados, aqueles que são afetados pela guerra, digamos que são o segmento sem voz da população de Moçambique, o Bispo de Pemba fala em nome destas pessoas. E isto faz parte da doutrina da Igreja Católica, portanto, dar voz àqueles que não têm voz. Por outro lado, o facto de o Bispo de Pemba expressar estas opiniões não o faz dele, nem de longe, nem de perto, como um simpatizante dos jihadistas. Antes, pelo contrário, na minha opinião, e de forma indireta, aquilo que o Bispo de Pemba tem feito é mostrar a violência daqueles que, em nome do Islão, e quando eu digo em nome do Islão, não estou a lançar um libelo acusatório ao Islão, estou a dizer aqueles que, em nome do Islão, cometem todas estas atrocidades em Cabo Delgado. Portanto, nunca vi ou não interpreto nunca interpretei em nenhum momento as declarações do Bispo de Pemba como nutrindo alguma simpatia pelo clima de grande violência que está a ocorrer em Cabo Delgado. Também aqui é preciso dizer o seguinte: sem mostrar simpatia pelos jihadistas, claro que implicitamente há críticas ao governo de Moçambique pela forma como tem gerido a situação de violência em Cabo Delgado. Quer por não se olhar com esta mundividência o conflito, que aliás o Presidente nessas mesmas declarações reconheceu, ao dizer que este conflito não é apenas um conflito de natureza militar, e também denunciando arbitrariedades e atrocidades por parte das forças de defesa e segurança. Mas, é assim, não é preciso ser o Bispo de Pemba a dizer isso. Nós, jornalistas, que falamos todas as semanas com pessoas de Cabo Delgado, com pessoas destas zonas afetadas, temos relatos
muito pormenorizados das mesmas atrocidades, dos dois lados. Portanto, o Bispo de Pemba não está a dizer nada que não se saiba, não está a ser sequer inédito nas suas declarações. Nas suas declarações. Agora, quais são as implicações deste tipo de ataques destes dois senhores, do Gustavo Mavi e do Egídio Vaz? Eu acho que é muito perigoso este tipo de declarações. O governo de Moçambique tem levado décadas a restabelecer as boas relações com o Vaticano. Tanto quanto eu sei, o governo de Moçambique precisa desta relação com o Vaticano, empenha-se em ter esta boa relação. Só para citar o exemplo mais recente, o Papa Francisco veio a Moçambique em pleno campanha eleitoral, em pleno período eleitoral. Então, tentar colar um bispo católico à violência jihadista em Moçambique é um erro político colossal. E foi importante este telefonema que o Papa Francisco fez ao bispo para o confortá-lo. Foi muito importante. Mais uma vez, o Papa quis, com este telefonema, quis demonstrar muito claramente, a sua total solidariedade para com o bispo de Pemba, dois, que está a par do que está a acontecer Cabo Delgado. em Cabo Delgado, e penso que não é uma análise oportunista, mas dizer que implicitamente concorda com a atuação do bispo do bispo de Pemba em toda esta situação muito conturbada. Aliás, o próprio bispo de Pemba diz que não fala em nome próprio, fala em nome da Igreja, e o Papa Francisco, o Vaticano, está em sintonia com ele. Mas é que nem sequer era necessário, quer dizer, temos o conhecimento deste telefonema, conhecemos pelas palavras do bispo, aliás, que foram reforçadas pela própria agência noticiosa do Vaticano, que há esta sintonia entre o chefe da Igreja Católica e um seu prelado em Moçambique. É o Papa que nomeia os bispos que trabalham em Moçambique. Mas, se não houvesse esse telefonema, e só os ignorantes podem pensar o contrário, um bispo não faria as declarações que tem feito Dom Luís de Lisboa se não tivesse o endosso do Vaticano e do Papa. Aliás, não me parecem de todo particularmente extravagantes ou de grande extremismo ou de grande controvérsia as declarações do Bispo de Pemba. O contrário a que seria de admirar, ou seja, o silêncio cúmplice de um bispo da Igreja Católica em relação à situação de violência que se vive em partes da sua atividade diocesana. E depois o Moçambique tem este passado histórico em que tivemos um bispo, o bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, que também sofreu ataques muito parecidos com esses. Poxa, mas aí voltamos outra vez ao mesmo problema, e que estas pessoas muito radicais fazem por esquecer, ou têm uma grande amnésia. Nós, quando há pessoas que não são moçambicanas e que nos apoiam,
somos muito pródigos em elogios, em enfatizar estas pessoas, grandes amigos de Moçambique, grandes personalidades solidárias com a causa moçambicana. Se há uma pessoa que nos critica, passa logo a ser agente do inimigo, agenda escondida, querem a derrota de Moçambique, têm interesses no gás. As coisas absurdas que têm sido ditas sobre o bispo o bispo de Pemba são quase que nos envergonham a todas, dada a quase o sentido demente de determinadas acusações que são feitas ao bispo de Pemba. Mas nós sabemos o que é que foi dito no passado em relação a Dom Jaime Gonçalves, mais recentemente em relação a Dom Cláudio Zoana. Portanto, já estamos muito habituados a este tipo de acusações. Aliás, no nosso próprio meio da comunicação social, quem não está a 100% com o governo, com a Frelimo, é habitualmente vergastado na praça pública e não se olham a argumentos para atacar esses setores da comunicação social que não estão 100% alinhados com os objetivos do governo e da Frelimo. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar sobre o caso Matalan. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos regressar para o caso Matalan, depois de termos feito comentários em primeira mão na edição passada. Fernando Lima, esta semana o Presidente da República esteve em Matalan a dirigir a cerimônia de encerramento do 40º curso básico naquela escola de formação policial, e este anúncio de que o Presidente iria a Matalan polarizou grandes atenções da sociedade civil, que segue de perto aquele escândalo. E, Fernando Lima, era importante que o Presidente fosse dar a cara perante a inércia dos outros membros do governo que poderiam ter feito antes. É exatamente isso que eu penso. Significa não era necessário que o Presidente fosse a voz em primeira mão do governo em condenar aquilo que aconteceu em Matalan e, por outro lado, anunciar uma série de iniciativas em relação a esta problemática. Nestas questões, do meu ponto de vista, era importante que anteriormente a própria polícia e os vários ministérios que têm alguma ligação, relevância e importância neste assunto se pronunciassem. Por exemplo, pareceu-me de alguma impreparação a declaração da Ministra da Justiça a dizer que ainda não teve tempo para se sentar e pensar sobre o assunto. Ora, qualquer moçambicano, ao tomar conhecimento sobre esta situação, depois de confirmar que era uma situação real, e não é preciso muito tempo para se confirmar tais factos, claro que tenho uma posição sobre o assunto. Eu compreendo os dilemas da Ministra da Justiça, que não é propriamente uma veterana na política, portanto, em achar que a primeira mão sobre este assunto, e na altura do seu pronunciamento estava claro
que o presidente iria a Matalan, que se deveria dar a primazia a esta declaração em primeira mão por parte do governo, mas, mais uma vez, repito, politicamente isto não, esta gestão não é correta. Quanto mais pronunciamentos claros, incisivos, viessem a público, melhor. Não me parece que Graça Machel esteve à espera do presidente Filipe Nyusi para tomar um posicionamento em relação aos incidentes de Matalan, para não falar do coro das organizações da sociedade civil em relação a esta questão. Agora, estou certo que vai haver consequências, vai haver outra informação adicional, mas não me parece que o assunto foi bem gerido do ponto de vista oficial. Estas iniciativas enunciadas pelo presidente Matalan sobre o governo, ele toma esse assunto com muita seriedade. Vai haver uma investigação dirigida pelo alguns setores do governo e também pelo Comando-Geral da Polícia, para dar um pouco mais de transparência, para que se investigue com maior profundidade, tendo em conta também que é um problema estrutural. Não seria importante envolver outras organizações independentes, outras fontes independentes neste todo o processo? Eu penso que sim. Matalan é a ponta do iceberg. Certo, mas ao contrário daquilo que eu já ouvi, não me parece que, por exemplo, se a Procuradoria-Geral da República faz a sua investigação, que de repente a Procuradoria teria que investigar, teria que alargar o seu leque de investigadores a representantes da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil pode e deve fazer as suas investigações, pode e deve exigir que participe nestes inquéritos e que participe nos debates em torno dos inquéritos e do apuramento daquilo que se passa em relação aos abusos sobre mulheres, pode e deve apoiar com informação complementar sobre abusos no feminino que se verificam em Moçambique, não só nas forças de defesa e segurança, mas no aparelho de Estado, nas escolas, portanto, nas escolas, nos hospitais, estou a elencar os sítios onde há maior concentração de pessoas e onde há um número significativo de mulheres que desempenham as suas atividades profissionais e que são diariamente alvo de assédio sexual, porque no fim do dia é disto que estamos a falar, assédio sexual sobre as mulheres. Por exemplo, e falando de assédio sexual, também é importante dizer que o assédio sexual não é apenas em relação às mulheres. Por exemplo, vejo alguma dificuldade das pessoas que discutem Matalan em se dizer que em relação aos mancebos masculinos, a forma de corrupção é o dinheiro, e em relação às mulheres portanto, o pagamento é em favores sexuais. Quem disse que os homens não são sujeitos também a assédio sexual? Quem disse que os instrutores não podem ter também apetites sobre os mancebos masculinos do centro de Matalan? Nós sabemos que as prisões são alvo de grandes abusos sexuais, não só entre os presos, mas entre guardas e os presos, e nomeadamente nas cadeias masculinas. Não é só nas cadeias femininas que se verificam esses abusos. Portanto, o assédio sexual não tem apenas um sexo,
tem outras componentes, outras envolventes, mas como temos esta visão, em última análise, muito machista, só as mulheres que são as vítimas. Aliás, vimos também que no debate sobre a violência doméstica, mais e mais homens têm dado a cara sobre a problemática da violência doméstica. Portanto, a violência doméstica não tem claramente um sinal maioritário feminino, mas não é apenas um fenómeno que está nas fronteiras do feminino. Depois da graduação de Matalana, que o presidente encerrou, como temos as redes sociais, Fernando Lima, nós vimos imagens praticamente de crianças que foram graduadas como polícia. Uma profissão nobre como ser polícia não devia ser um pouco mais escrutinado, deve apenas obedecer o critério de seleção idade, 18 a 35 anos. A compreensão física, os valores não contam para esse tipo de formação? Tudo devia contar. E, em primeiro lugar, eu espero que essas imagens de crianças com farda militar sejam criteriosamente escrutinadas para que estas crianças, que se não têm idade para estarem numa unidade policial, têm que ser imediatamente retiradas dos centros de recepção, acolhimento de mancebos para o serviço policial. Agora, isto já o dissemos há uma semana. Toda esta pressão sobre a polícia e sobre o recrutamento para a polícia reflete um drama maior que existe em Moçambique, que é a falta de emprego, em que a polícia, como faz grandes recrutamentos, portanto, é um alvo das famílias moçambicanas para que o seu familiar encontre o emprego na polícia. Mas os próprios recrutamentos para o Exército, que até há bem pouco tempo mereciam muito pouca atenção por parte dos moçambicanos, aliás, agora com a violência em Cabo Delgado, presumo que vai outra vez diminuir a afluência aos centros de recrutamento. Mas em termos de paz, muitos jovens iam voluntariamente aos centros de recrutamento porque é um potencial emprego que podem conseguir no Exército, independentemente dos salários serem ou não serem atrativos. Por outro lado, também existe uma ideia, quanto a mim, errada, que é, se tenho um filho problemático em casa, se o mandar para um centro de formação policial, ele sai de lá uma pessoa toda direitinha, um melhor cidadão, e portanto, livrei-me de um problema social em casa, transferi-o para a polícia e, na expectativa que no retorno tenha ganho um cidadão e um bom elemento na minha família. Ora, nada de mais errado termos este tipo de percepção, porque a polícia, com todas as suas limitações, também tem dificuldades de resolver os problemas desses casos problemáticos, aliás. E isto são os próprios pronunciamentos da polícia. Quando se não faz uma investigação criteriosa sobre os recrutamentos para a polícia, muitas vezes recrutam-se para os serviços policiais pessoas com cadastro juvenil nos bairros e nas comunidades e que depois, dentro da polícia, continuam uma atividade marginal e que só traz problemas à imagem da própria corporação policial.
Vamos agora olhar para um tema político relacionado com Ivone Soares, a deputada e antiga chefe da bancada da Renamo, que viu seu domicílio revistado pela Cernic no passado dia 9 de julho. Segundo apurou o Savana, a residência foi alvo de buscas, com o mandato exarado pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo. E no mandato, a deputada é iniciada de crime de conspiração contra a segurança do Estado. Lembremos que, em janeiro, Ivone Soares foi ouvida na PGR, na qualidade de declarante, num processo relacionado com o alegado financiamento logístico à autoproclamada junta militar liderada por Mariana Nhongo. Que leitura política é que Fernando Lima faz sobre esta situação, a confirmar-se em todos esses dados? Bem, parece-me que Ivone Soares passou a persona non grata no panorama político-partidário moçambicano. Eu não tenho nenhuma expectativa da solidariedade da Frelimo para com Ivone Soares. Aliás, ela é uma adversária de peso e nem isso era expectável. Mas eu esperaria que, antes de ler a notícia num jornal, que a própria Renamo protestasse contra esta situação muito pouco anormal, que é a casa de um deputado ser passada em revista à procura de armas, à procura de outras evidências que a torna impassível de ser indiciada de um crime contra a segurança do Estado. Isto depois dá para fazer outras inferências, que Ivone Soares, não obstante ser uma deputada da Renamo, claramente que a atual direção da Renamo não nutre nenhuma simpatia pela sua antiga chefe de bancada. E aqui desaguamos no cerne da questão. Queiramos ou não, e não me parece que seja o caso, Ivone Soares é vista como, digamos, uma líder influente daqueles que foram os perdedores do Congresso da Renamo na Gorongosa em janeiro de 2019 e está a pagar um preço elevado pela proeminência que teve durante a própria vivência de Afonso da Cama, sobretudo nos últimos anos, em que muitas vezes ela era a porta-voz informal do próprio líder da Renamo e também, muitas vezes, encabeçou iniciativas junto do governo e junto da comunidade diplomática a mando de Afonso da Cama. Ora, se isto pode e demonstra claramente os seus méritos e as suas capacidades, claramente, e pelos vistos, há muitas pessoas que no seu próprio partido nunca nutriram simpatias por estas iniciativas, pela predominância e pela proeminência que Ivone Soares tinha na Renamo. E claramente que, não sendo a Renamo um partido conhecido por ter grande democracia interna, claramente e muito objetivamente a preponderância que Ivone Soares tinha na Renamo era-lhe dada claramente por Afonso da Cama, com o qual Ivone Soares tem uma relação familiar. Há quem argumente que isto é uma conspiração urdida dentro da atual liderança da Renamo, com go-ahead de setores da Frelimo para eliminar opositores políticos internos do maior partido da oposição. E também a Frelimo, com uma Renamo muito diminuída,
é um caminho andado, por exemplo, para ganhar as eleições de 2024? Não, eu iria para um espectro ainda mais alargado dessa análise. Ossuf Momad não foi magnânimo na sua vitória eleitoral na Gorongosa e está a ter grandes dificuldades em lidar com os seus críticos. Também isto pode ser não o seu problema pessoal, mas o facto de Ossuf Momad não ter a capacidade de se impor aos setores dentro do seu próprio partido que querem o isolamento de Ivone Soares e de todas as pessoas identificadas como os elementos mais próximos de Afonso Dhlakama. É importante que se diga que se Ivone Soares tem uma casa na Matola e vai da Matola para o Parlamento, há uma facção da Renamo que vive no meio do mato, mais propriamente na zona de Gondola, e que está, portanto, afeta a um grupo que se auto-intitula de Junta Militar, e a Junta Militar surge como? Surge exatamente pela dificuldade de Ossuf Momad lidar com uma certa facção dentro do Estado-Maior-General da Renamo, porque as pessoas que estão na Junta Militar são estes indivíduos militares leais a Dhlakama, com, eu diria, meia dúzia de outros elementos e que permanecem no mato, exatamente porque discordam da atuação do Ossuf Momad. Ora, para o bem e para o mal, e objetivamente, isto demonstra a falta de sensibilidade e capacidade de Ossuf Momad acolher no seio da Renamo todas as tendências, todas as sensibilidades e dar o passo em frente e saber claramente identificar os seus oponentes políticos como sendo a Frelimo e outros partidos políticos e não os setores críticos dentro da própria Renamo. Ainda fazem eco as palavras de Elias Dhlakama no próprio Congresso, em que disse esperar não haver caça às bruxas, mas o que é certo é que Elias Dhlakama continua completamente fora do baralho, como se costuma dizer. A Frelimo, que é um partido claramente muito mais maduro, nesta nova legislatura vimos alguns elementos muito conotados com o anterior presidente Guebuza serem nomeados para também postos de grande visibilidade, exatamente para dizer nós não estamos a fazer a perseguição política a toda a gente que estava à volta do presidente Guebuza. Temos o caso claro do secretário de Estado da província de Manica, temos o caso do próprio porta-voz do Conselho de Ministros, e não são os únicos. Mas me parece que a nomeação destas pessoas para cargos com esta visibilidade tentou demonstrar esta abertura em relação a um campo que tem feito alguma guerra, uma guerra aberta, outra guerra mais silenciosa, à atual liderança Filipe Nyusi, e claramente jogando politicamente, tentando também desmontar essa mesma máquina, indo buscar pessoas àquele campo e dando-lhe poder, dando-lhe posicionamentos. Ora, não é isso que se passa
que se passa na Renamo, e se formos falar com, digamos, com o cidadão ordinário ou com o militante ordinário da Renamo, claramente há esta percepção de que o centro do poder se movimentou do centro de Moçambique para o norte de Moçambique. Logo, aqueles apoiantes da Renamo do centro de Moçambique, de algum modo, são militantes de segunda dentro da Renamo, o que é mau. Muito bem, vamos fechar olhando para o nosso último tema. Temos apenas 3 minutos, já me foi me dado esta indicação. Depois da opinião adversa às contas do Banco de Moçambique, desta vez é com o Instituto Nacional de Segurança Social. Sim, o Instituto Nacional de Segurança Social tem estado a distribuir o seu relatório de contas de 2019 por grande parte da imprensa moçambicana. Não tenho visto comentários ao próprio relatório, não sei se é por as letras serem muito pequeninas, mas é um relatório em que o auditor externo, a Ernst & Young, emitiu um parecer com reservas, o que é sempre mau para a empresa, para a instituição visada. Neste caso, a opinião com reservas tem a ver com os imobilizados, ou seja, os imobilizados são habitualmente aquilo que constitui o património da instituição, portanto, edifícios, basicamente são os edifícios que são o património da instituição e, aparentemente, a instituição já lançou nas suas contas património que não foi concluído, ou nem sequer foi construído. Os montantes são muito, muito elevados. Estamos a falar de montantes de 36 milhões de dólares, portanto, muitos bilhões de meticais. Se, por um lado, o INSS tem feito um esforço muito grande de publicar as suas contas, de fechar exercícios financeiros muito atrasados. Este relatório, estamos a falar de um relatório de 2019, portanto, significa que o INSS está a tentar publicar as suas contas atempadamente. Não continua a haver problemas nos seus relatórios, nomeadamente com contas importantes, nomeadamente o seu inventário corpóreo. Quem precisa de um resgate financeiro ou se não fecha as portas é outra empresa pública, a Petromog, isto segundo o auditor a Deloitte. Exatamente, é outra empresa que também publicou as suas contas e aqui, segundo a própria lei, ou, neste caso o Código Comercial, decorrente dos últimos exercícios financeiros da empresa e decorrente do próprio capital formal da empresa, tecnicamente a Petromog está falida, e isso não é nada que não se saiba, mas neste caso é o próprio relatório da empresa que assim o diz pela voz dos seus auditores externos. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre a ameaça contra ataques contra o bispo de Pemba. Comentamos sobre o discurso do presidente Nyusi Matalano quando lá foi encerrar o 40º curso básico de formação de polícias básicos naquela escola. Comentamos sobre a manchete Seminário Savana, que fala sobre a deputada Ivone Soares, e fechamos com os números do INSS e também da Petromog. Eu sou Francisco Armando André dos Santos, se encarregou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.